esse momento juntos às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Vamos iniciar uma reflexão sobre fonte de água viva. E no final estarei orando por você e por sua família. Mas antes disso, curta a nossa página e compartilhe as mensagens. Vamos ler juntos João capítulo 4, versículos do 1 ao 14, que diz o seguinte. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Então o texto ele começa dizendo que quando Jesus ele viu os discípulos de João e a multidão, então estava uma discussão. Estavam os discípulos de Jesus, os discípulos de João, uma multidão discutindo. Quando Jesus começou a ouvir essa discussão, ele saiu. Então havia uma discussão de quem batizava mais, se era Jesus ou João Batista. Quem fazia mais discípulos? Havia uma discussão, uma guerra teológica, uma guerra de ego, uma guerra desnecessária, uma discussão tola. E Jesus sai daquele ambiente de competição, de discussão e foca na sua missão. Jesus ele não estava preocupado em mostrar o seu poder, que ele era melhor do que os outros. Não, ele estava preocupado em agradar o Pai que o enviou, fazer a vontade do Pai. Só que havia perto dele pessoas, e onde tem pessoas, onde tem ser humano, tem confusão, tem ego, tem disputa. E eu não estou falando de pessoas ímpias, não. Eu estou falando de gente como a gente, eu e você. E se a gente não tomar cuidado, a gente também vai entrar no mesmo lugar que os discípulos de Jesus, que os discípulos de João entraram. Um lugar de discussão, de disputa, de comparação. E nessa disputa, nessa discussão que estava havendo, Jesus, ele sai. E em cima disso, dessa primeira parte, que eu gostaria de pontuar algumas coisas para nós, algumas dicas para nós. A primeira, não perca o seu propósito, não desça da sua missão. Não se preocupe, não entre em brigas de egos desnecessárias. Não tente ter sempre a razão. Sabe, eu sempre ouvi uma frase que diz assim: você quer ser livre ou ter razão? Prefira sempre ser livre. Prefira sempre ter paz. Todos nós que buscamos a Deus fomos atacados de alguma forma, mas não foque nisso. O nosso foco tem que estar naquilo que estamos fazendo, tem que estar aonde estamos indo. O nosso foco não está no ataque que estamos sofrendo, mas naquilo que estamos fazendo, onde a gente está indo. Você tem uma esposa, um marido para cuidar, filhos para cuidar, Bíblia para ler, livros empoeirados para ler, academia para voltar, se cuidar. Você tem tantas
tanta coisa para fazer, não dá tempo, né? Não dá tempo para ficar discutindo quem tem mais com quem tem menos. E a disputa aqui era tão infantil que era tipo assim, a Igreja de Jesus tem 200 membros, a de João Batista, 240 membros. Era uma tolice, mas a gente ainda vê isso nos nossos dias. Olha, meu irmão prosperou e o meu celeiro ainda nem encheu. A gente fica comparando uns com os outros. Nós precisamos aprender a viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. Nós precisamos aprender a celebrar o nosso irmão, né? Porque uma forma da gente ser abençoado é a gente celebrar a vida do outro. Quando nós vemos alguém prosperando, né, trocando carro, nós precisamos celebrar a vida desse irmão. Por quê? Porque você é diferente. Você tem um propósito. O seu propósito é agradar a Deus. Você não precisa entrar nesse lugar, num lugar que não é seu. Jesus, ele não perdeu tempo com brigas de ego, com questões periféricas. Jesus, ele sabia para onde ele ia, por quem que ele estava indo. Ele tinha uma mulher samaritana com sede. Ele não ficou perdendo tempo com discussão. Ele foi no foco, foi no alvo, onde o Pai dele mandou. Jesus foi para a cruz por amor de nós e por ordem do seu Pai. Ele não perde o foco em nenhum momento. Satanás, ele quer nos tirar do propósito, ele quer que a gente perca o foco. E a maioria das nossas discussões, desavenças, que roubam a nossa paz, são por orgulho, são por ego. Olha, pode observar, não é uma causa nobre. A gente entra em discussões desnecessárias. A gente perde amigo por causa de política, por causa de religião. Nós somos ainda muito imaturos. É grande tolice ignorar aquilo que é útil e necessário e dar atenção àquilo que é irrelevante e prejudicial. Isso rouba o nosso tempo. Nós precisamos voltar à simplicidade, dar valor àquilo que tem valor. Jesus, ele ultrapassou algumas barreiras com essa mulher, com a samaritana. Ele sai da discussão, ele sai da confusão, ele dá uma volta e vai até Samaria. E tem uma mulher pegando água, né, esperando por Jesus. Então Jesus, ele quebra barreiras. É inútil nós ficarmos dando atenção a algo que é irrelevante e prejudicial. Precisamos manter o foco, né, naquilo que é útil e necessário. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, que possamos sair de ambientes de competição, de discussão, que a nossa preocupação, Senhor, seja em Te agradar, que possamos ter saúde, Pai, possamos entrar em ambientes, sair de ambientes de comparação, sair de ambientes de briga, Senhor, sair de ambientes de brigas de ego, que possamos aprender a celebrar o nosso irmão, Senhor, que não percamos o nosso foco e que possamos quebrar todas as barreiras necessárias, Senhor, assim como Jesus quebrou tudo isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo nosso Primavera. Senhor, eu declaro sobre o Primavera que eles ouçam e reconheçam a voz do bom pastor. Senhor, eu declaro as Tuas bênçãos sobre o Primavera. Pai, eu declaro a Tua prosperidade sobre o Primavera. Eu declaro aberturas de loja, de padaria, de supermercados, de banco, Senhor, de açougue, Pai. Eu declaro sobre o Primavera que toda a estrada até chegar ao Primavera vai ser asfaltada em nome de Jesus. E eu declaro sobre o Primavera que a partir de hoje não vai mais faltar água em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 da manhã em adoração e intercessão. Eu chorava pra parede ouvir a resposta vi cair no chão. Minhas lágrimas o cálice encheu,
minha alma só faltava explodir. Mas Jesus ultrapassou o sepulcro com seu corpo divinal. Ultrapassa esta parede que só me trouxe o mal. Ultrapassa esta parede, diz: a minha paz vos dou, e resolve os meus problemas, e diz: aqui estou. Abre-se a porta, abre-se a janela, mostra-me a estrela, pois és dono dela. Mostra-me o caminho, já não estou sozinho. Tenho por amigo o meu Deus. Abre-se a porta, abre-se a janela, mostra-me a estrela, pois és dono dela. Mostra-me o caminho, já não estou sozinho. Tenho por amigo o meu Deus. Fonte de água viva, terra do pão.